E ainda falando sobre as eleições, nesta terça-feira o plenário da Câmara teve a última sessão de votação antes do primeiro turno eleitoral. Veja na reportagem de Dini Moraes mais detalhes sobre as matérias aprovadas. Uma delas ainda é consequência do movimento dos caminhoneiros que surpreendeu o país em maio. Durante a paralisação de 11 dias em maio, a principal reclamação dos caminhoneiros era o preço do óleo diesel. Nas negociações para pôr fim à greve, o governo se comprometeu em ajudar a baixar o preço do combustível. E nesta terça-feira, foi a vez do plenário da Câmara dar aval a essa negociação, aprovando a medida provisória que autoriza os cofres públicos a bancarem 30 centavos do preço de cada litro de diesel, para diminuir o valor que é cobrado nas bombas. Esse subsídio vai valer até o último dia deste ano. Isso traz uma vantagem enorme para os setores mais importantes da produção nacional, tanto para a indústria quanto para o agricultor. Também para o transporte urbano, vamos nos lembrar que os ônibus que circulam nas cidades estão sendo beneficiados no custo pela redução do óleo diesel. E para os caminhoneiros também, os caminhoneiros que fizeram esse movimento forte, esse movimento poderoso, que obrigou ao país, obrigou a todos a refletir sobre a grave situação que eles se encontravam. A Câmara dos Deputados dá um passo quando aprova essa medida, mas não enfrentamos ainda o principal, que é a política de preço da Petrobras. A dolarização do preço dos combustíveis é um absurdo. É isso que produz o preço abusivo do gás de cozinha, é isso que produz o preço absurdo da gasolina e do óleo diesel. E a Petrobras tem que se voltar para atender o interesse da maioria do povo brasileiro, não dos acionistas de Nova York. A outra medida provisória aprovada é voltada aos agricultores familiares que estão endividados. O texto original da MP, editada pelo governo, restringia a renegociação a produtores do Norte e Nordeste. A comissão mista de deputados e senadores que avaliou esse texto ampliou o direito a produtores rurais de todo o país. Além disso, aumentou em um ano o prazo de renegociação até dezembro de 2019 e reduziu os descontos para diminuir o impacto nas contas do governo. Com um acordo entre os partidos, o plenário da Câmara assinou embaixo. Nós precisamos de mais prazo de adesão. Preferimos ceder numa redução de 0,5, 1, 2, até 5%, rebate de 95 para 90. E em troca disso nos foi dado um prazo para 31 de dezembro de 2019. Esta prorrogação, senhor presidente, veio em boa hora, como também prorrogou débitos vencidos de agricultores que precisava prorrogar. Então, quem prorrogar vai continuar tomando novos empréstimos, tanto no Banco do Nordeste quanto no Banco do Brasil. Essas votações só foram possíveis porque aconteceu algo raríssimo no plenário da Câmara. Uma medida provisória foi rejeitada. A MP em questão pedia o fim do Fundo Soberano, uma espécie de poupança criada há 10 anos para amenizar os efeitos de crises econômicas aqui no país e que tem agora mais de 27 bilhões de reais. Governo e oposição não concordavam de jeito nenhum com a extinção do fundo. Mas o assunto trancava a pauta do plenário, justamente numa sessão de votação no meio da campanha eleitoral, em que os deputados sabiam que não haveria presença suficiente para enfrentar grandes polêmicas. Então, o governo desistiu da medida provisória que acabava com o Fundo Soberano. E assim, abriu caminho para outras votações. A previsão é que agora só volte a ter deliberação no plenário da Câmara depois do primeiro turno das eleições, que acontece em 7 de outubro. A medida provisória também amplia a adesão a outro programa de refinanciamento para as dívidas rurais para os médios e grandes proprietários. O prazo vai até o último dia deste ano. Desde que a lei foi sancionada em janeiro, é a 4ª vez que este prazo é prorrogado.